Atos capítulo 1, versículo 8, né? E Jesus diz, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, né? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí, como a gente viu semana passada, vimos que esse versículo, quando Jesus cita, é uma síntese, né? Um resumo de tudo aquilo que Deus vai fazer através das testemunhas de Jesus na propagação do quê? Na propagação do Evangelho. Né? E aí a gente vê, não somente nessa propagação, mas na restauração dessas pessoas. E nós vamos ver um exemplo de restauração, né? Hoje também na aula. E como a gente viu, muitas pessoas nos dias de hoje ensinam, você hoje na igreja, você que vem para Jesus, você vai receber esse poder. Só que a gente olhou no contexto, né, do versículo 1 em diante, que a promessa é para quem? A promessa não é para os nossos dias, porque hoje eu e você temos a palavra, o fruto da obra do Espírito nas nossas mãos. Como eu brinco até no curso de teologia, né? Como o Enio mesmo diz, a revelação do Espírito está através da apostila, que é o quê? Que é a Bíblia. A Bíblia, sendo a palavra de Deus, hoje nós somos testemunhas. Precisamos ouvir, ler, entender e levar essa mensagem. No caso deles, eles não tinham essa revelação. Em razão disso, né, o que Deus fazia? Deus trazia a revelação, eles propagavam. Mas aqueles como Pedro, João, Tiago, Bartolomeu e os outros, como a gente vai ver hoje, né, no capítulo 1, na segunda metade, na primeira metade, aliás, esses homens, eles eram aqueles que não ouviram de qualquer pessoa, eles não viram de outra pessoa, eles viram diretamente, ouviram diretamente de quem? De Jesus. Diferente de mim e de você. Então, nós hoje temos um testemunho pautado na revelação deixada, na revelação escrita, e precisamos ser essas testemunhas quando? Hoje. Lá no capítulo 1, a partir do versículo 12, deixa eu colocar aqui nosso slide, a gente vai ver justamente essa transmissão dessa revelação. Só abrir aqui, pronto. Só um instantinho. Falha nossa aqui. Ok, pronto. Então, vamos lá. Capítulo 1, versículo 12 em diante, né? A gente vai ver o contexto lá, quando Jesus, no capítulo 1, versículo 4, diz, determinou-lhes que eles não se ausentassem de onde? De Jerusalém. E olha só, capítulo 1, versículo 12 ao 14, diz o seguinte, então voltaram para Jerusalém, Atos capítulo 1, versículo 12 ao 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E olha um ponto que a gente vai observar. Quando Jesus ascende, né, ou seja, ele sobe aos céus, ele, antes disso, ele dá uma ordem, como a gente vê aí no versículo 1, no capítulo 1, versículo 4, na segunda parte. Determinou-lhes que eles não se ausentassem de Jerusalém. Do versículo 12 ao 14, o que fizeram esses homens após a ascensão de Jesus? O que eles fizeram, que a gente percebeu aqui na leitura? O que eles fizeram? Versículo 12. Eles voltaram para Jerusalém. Justamente. Então, eles voltaram. O texto já inicia fazendo essa ligação direta, né? Quando eles viram os homens, né, os varões de branco, diziam, por que vocês, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Do mesmo modo que vocês o viste subir, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar. E então eles fizeram o quê? Eles voltaram para Jerusalém. E ao voltarem para Jerusalém, né, ele faz a citação dos 11, né? Como a gente vai ver, Judas não vai estar entre eles e vai fazer o relato quando Pedro se levantar, mas a gente percebe que eles não voltam à toa para Jerusalém, versículo 14. Eles vão voltar e eles vão estar, versículo 14, olha só, todos estes
Todos estes quem? Os que acabaram de ser citados no versículo 13. João, Tiago, Pedro, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, todos estes perseveravam unânimes em quê? Em oração. Será que eles aprenderam a dar essa importância para a oração com quem? Com o mestre. Eles estão apenas refletindo, eles estão apenas vivendo o testemunho da restauração de quem sobre eles? De Jesus. Com quem eles aprenderam, né, a importância, né, da oração. Com quem eles aprenderam que quando eles oram, eles estão em comunicação com quem? Com o Pai, né? Com Deus, com aquele, né, misericordioso, justo, que enviou a quem? A Jesus. E agora, esses homens entendem justamente o porquê que Jesus orava da forma como orava, né? Tirava os momentos, como a gente viu em todo o Evangelho de Lucas. Então, eles estavam perseverando, né? Todos eles perseveravam unânimes. Não havia, vou para um lado, não. Unânimes, em conjunto, em comunhão, unidos num só objetivo. Por quê? Eles não tinham ideia do que poderia acontecer. Eles sabiam que eles iam receber algo da parte de Deus, né? E aí, ao ouvirmos isso, a gente vê o versículo 13 e 14. Quem é que estava lá no cenáculo, além dos 11? Quem estava no cenáculo, naquele local reunido, perseverando aí, unânimes em oração? A mãe de Jesus e seus irmãos. Isso, Judas, então tinha... Tiago, José e Simão. Isso, justamente. Então, havia os 11, mais um grupo de mulheres, e além dessas mulheres, Lucas, ele enfatiza, né, a mãe de Jesus com os irmãos dele. E aí, como a gente vê lá no versículo 14, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. E por que que Lucas enfatiza isso? Porque a gente vai ver, eu vou trazer um texto lá de Marcos, deixa eu colocar aqui. Abram lá em Marcos comigo, Marcos capítulo 3, e a gente vai entender por que que Lucas enfatiza isso. Vamos ver se em todo momento, né, a família de Jesus ela estava assim, trabalhando ao lado dele. Vamos ver lá, Marcos capítulo 3, versículo 20 e 21 primeiro. Marcos capítulo 3, versículo 20 e 21. Alguém pode ler para a gente? Marcos 3, 20 e 21. Posso ler? Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se juntou de novo. E era tanta gente que ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Ok, obrigado, Fernanda. E aí a gente pode observar o quê? Versículo 21. Jesus, lá no contexto aqui de Marcos capítulo 3, ele estava fazendo muitos sinais, né? Se você olhar no versículo 7 em diante, faz muitos sinais, curas, e aí depois desse evento ele escolhe os 12, aí ele vai para casa, dando a entender que ele ia justamente ter um momento de, assim, de, como posso dizer, de uma refeição, de tranquilidade. Só que no versículo 20, como você leu, Fernando, na segunda metade do 20, a multidão afluiu de novo. Então, ele não tinha nem tempo para comer. Por quê? Porque as pessoas estavam sedentas. Com que finalidade? Para poder ouvi-lo, né? E olha só, versículo 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender. E saíram para o prender por quê? Como a gente vai observar. Deixa eu colocar o texto aqui. Saíram para observar, prendê-lo por quê? Os parentes de Jesus, né? Eles, ao ouvirem em toda essa situação, né, que ele estava trabalhando, saíram para o prender, porque diziam quem eles? Ele está o quê? Ele perdeu o juízo. Está louco. Perdeu o juízo, né? Em outras palavras, quando alguém quer, por exemplo, minimizar, né, diminuir alguém, ele vai apelar justamente para o quê? Para a sanidade.
Então, na cabeça deles ainda, né, eles achavam que era loucura, que Jesus não tinha esse tipo de prática, é algo que demonstrava que ele estava fora de si. E aí é um ponto que eu levanto para a gente poder refletir. Olha o papel no decorrer do ministério de Jesus, quando nós olhamos para o livro de Atos e vemos ele naquele momento, mas olhando aqui para o contexto de Marcos, ainda nesse início de ministério, qual era o entendimento da família de Jesus? Né? Qual era o entendimento deles em relação a esse ministério? E aí é um ponto para a gente poder ver. Os seus irmãos, né? Talvez os irmãos se juntaram, trouxeram alguns outros parentes e foram até quem? Foram até Jesus. Observa comigo lá no versículo 31. Versículo 31. O quê? 31 a 34. Marcos 3, 31 ao 34. Ele continua essa história. Pode, mano. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele. E algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Jesus disse: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Posso ler o 35 também, né? Pode. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Olha só. E aí o que a gente observa? Qual era a situação? Eles estavam lá dispostos a tirar Jesus de fato. Aquilo que eles falaram no versículo 21, eles estavam dispostos a fazer, a tirar de Jesus, a tirar Jesus daquele local. Então eles chegam na casa, versículo 31, nisso chegaram a sua mãe e seus irmãos e tendo ficado do lado de fora. Mas por que eles ficaram do lado de fora? Porque provavelmente a casa estava tomada de quê? De pessoas. E aí o mais fácil era, em vez de eles se locomoverem, eles transmitiram o recado. E aí, como a gente vê na continuidade do versículo 31, mandaram chamá-lo. E aí, versículo 32, muita gente estava assentada ao redor dele. Olha aí a quantidade de pessoas que dificultavam o acesso da família até ele. Então, queriam puxá-lo, né? Pediram para que eles saíssem, né? Que eles queriam falar com ele, provavelmente para tirá-lo daquele local, ou seja, para que ele deixasse de fazer aquilo que ele foi chamado, escolhido, enviado por quem? Por Deus. Versículo 32, muita gente estava sentada ao redor e disseram, olha, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, a tua procura. E aí um ponto que a gente vai observar é, qual foi a resposta de Jesus, versículo 33? Então ele lhe respondeu dizendo, quem é minha mãe? E os meus irmãos? E aí ele olha, como você bem enfatizou, Fernando, ele olha para as pessoas, já dando a entender o quê? De quem eles eram quem? E correndo os olhos pelos que estavam assentados ao redor, eis minha mãe e meus irmãos. E aí ele finaliza no 35 dizendo, quem é minha mãe e meu irmão? Meus irmãos? Portanto, qualquer que fizer a vontade de quem? A vontade de Deus. Esse é meu irmão e minha mãe. Naquele momento, a mãe deles e seus irmãos, de fato, estavam fazendo a vontade de Deus? Não. Eles estavam tentando tirar Jesus, impedir Jesus de estar fazendo aquilo que ele foi enviado para fazer, né? Escolhido para fazer. E aí é um ponto, ou seja, ele está cumprindo a vontade de quem? A vontade de Deus. E aí a gente vê o papel da restauração, o papel do ensino trazido por Jesus, como a gente observou lá em Lucas, no versículo 14. Aí agora a gente tem a dimensão, né, do poder restaurador de quem? De Jesus. E aí, versículo 14 do capítulo 1 de Atos, como diz, todos estes perseveravam unânimes em oração, como o próprio Lucas enfatiza, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E o que a gente pode perceber? Que a família de Jesus, ela foi o quê? Restaurada. Maria,
os seus filhos estavam o quê agora? Prontos para fazer o quê? A vontade de Deus. Estavam prontos para serem testemunhas da restauração de quem? Da restauração de Jesus. Interessante. Olha só o poder restaurador de Jesus. Então, não importa o que fizemos para trás, se em algum momento ignoramos o ensino, a vontade de Deus, ou se nos entregamos a ensinos que não condizem com a vontade de Deus, o importante é que, ao ouvirmos a Jesus e ao obedecermos o seu ensino hoje, sermos praticantes no sentido de testemunhas fiéis e obedientes ao ensino de Jesus, o poder de Cristo é capaz de nos conduzir por meio da restauração. E assim, eu, você e qualquer pessoa pode se tornar o quê? Um discípulo de Jesus, uma testemunha da restauração de quem? Do Senhor Jesus. Tranquilo até aqui? Alguma pergunta, algum comentário dentro dessa parte? Para a gente poder prosseguir? Só Okay? para ajudar, Alessandro, Pode falar, mano. Em Mateus 13, 55 e 56, os irmãos podem saber quem eram esses irmãos, o nome deles. Dos 4 irmãos, só não tem o nome das irmãs. Isso, justamente. Obrigado, Giovanni. Só repete mais uma vez, Giovanni, caso alguém não tenha tomado nota. Mateus, capítulo... Eu coloquei no chat ali, Mateus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Ok, mano, muito agradecido. E aí um ponto como a gente vai observar, continuando aqui, ó. Então, fechou essa primeira parte lá de Atos capítulo 1. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Naqueles dias, quais seriam esses dias? Lembra? Jesus ressuscita, fica 40 dias com eles, ele volta, né? Ele ascende aos céus, ele sobe aos céus, e aí a gente tem um intervalo de 40 dias até chegar ao Pentecostes, ou seja, nesse intervalo dos 10 dias, naqueles dias, levantou-se quem? Pedro, no meio de quem? Dos irmãos. E aí ele deixa claro, ao enfatizar, no meio dos irmãos, quantos eram aqui reunidos, nesse momento aqui, a partir do versículo 15, daqueles que seguiam Jesus. Versículo 15, quantos? 120. 120 pessoas. Compunha-se a assembleia de mais 120 pessoas. Então, quando ele diz de umas 100, ele não está dando a certeza, mas a ideia é de cerca, aproximadamente 120 pessoas. E dentro desse período agora, do versículo 15 em diante, do 16 ao 22, nós vamos perceber o discurso de quem? O discurso de Pedro. E olha só o que ele vai dizer. Ele inicia o discurso, versículo 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço, né, da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, este campo era chamado de Acedalma, isso é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. Eu vou parar aqui. E aí, o que a gente vai poder perceber dentro desse discurso de Pedro, né? Que, como ele vai explicar, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de quem? Por boca de Davi. No caso aqui, tem um microfone ligado. Aqui, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que pela ação que Judas fez em relação a Jesus, se cumpriu nele, em razão da forma como ele agiu, aquilo que havia sido dito por quem? Por Davi. Quando ele diz proferido anteriormente por boca de Davi, significa que ele escreveu, né, aquilo que iria acontecer. E aí ele deixa claro no versículo 16
o apóstolo Pedro, ao se levantar e falar com a assembleia de cerca de 120, disse, olha, acerca de Judas. E o que foi dito acerca de Judas? Né? Que ele vai já descrever nos dois textos usados nos Salmos, Salmo 109 e Salmo 69. Mas antes de a gente chegar lá, olha o que ele diz, versículo 16, que ele foi o guia daqueles que prenderam quem? Jesus. Lembra quando nós estudamos lá em Lucas? Jesus estava no monte, separado dos seus discípulos, e ele começa a orar. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, né? Mas sim seja feita a tua vontade. Aí ele ora, depois de um período volta, os homens estavam o quê? Cansados, estavam dormindo. Jesus, né, dizia, olha, vigiai e orai. Por quê? Porque a carne é fraca, né? E aí um ponto que a gente pode observar, quando ele termina esse momento de oração, em 3 partes, né, descrito nos evangelhos, eles estão, né, Jesus está falando com eles, e então Judas chega. E o que Judas faz? Judas beija Jesus. Justamente aquilo que ele havia combinado, né, com os soldados do Sinédrio. Para quê? Para prender. Aquele que ele beijasse era este na qual eles foram lá para prender. Então, por isso que Pedro está enfatizando aqui. Ele guiou, né? Ele foi o guia daqueles que prenderam a quem? A Jesus. E um outro ponto que também me chama a atenção, aqui no versículo 17, quando ele diz, olha, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. E aí o que me chamou a atenção é que Judas, ele foi escolhido por Jesus. Ele foi chamado por Jesus, como todos esses 11 que estão ali diante, né, dessas pessoas, após a ascensão de quem? De Jesus. Ele era, olha só o termo que ele usa, ele era contado. Só que em razão do que ele fez, ele deixou de ser contado. Por quê? Porque justamente ele pôs fim na sua vida. E ele continua. E aí a palavra que está em azul aqui, parte, né, que é kleros, que ela tem o mesmo sentido quando você olhar comigo lá no versículo 26, no 26 ela repete 2 vezes, e lançaram em sorte, está vendo aí versículo 26? E aí depois vindo a sorte, é a mesma palavrinha para parte, aqui no versículo 17, e ela vai trazer a ideia da escolha de Deus, que ela foi uma escolha. Então, a gente trabalhando a ideia, ele era contado entre nós, e foi escolhido, ou teve escolha nesse ministério. A ideia de escolha aqui é a escolha de quem? A escolha de Deus. Ele, assim como Pedro, Tiago, Judas, né, João, Mateus, Bartolomeu, Tomé e os outros, eles foram escolhidos. Mas não foram escolhidos por qualquer um. Eles foram escolhidos por Deus. E aí que vem o ponto. Ele colocou fim nesse chamado. Então, os outros que ficaram entendem o seu papel diante do quê? Diante disso. Que não foi uma escolha qualquer. Por exemplo, alguém, né? Alguém que nunca assim, se dedicou ao Senhor, sempre fez aquilo que a carne, né, os desejos, a sua cobiça pedia. E aí, um belo dia, num momento difícil da sua vida, ele vai lá e ouve alguém, a oportuniza para que ele escute o evangelho, né? O poder restaurador de Jesus. Ele ouve, reconhece a sua situação, entende por meio do evangelho, da palavra, a necessidade que ele tem de confessar Jesus como seu Senhor, de ele mudar a sua vida, ou seja, ele se arrepender, deixar para trás aquilo que desagrada a Deus e passar a obedecer a Deus. E aí, por meio de uma fé prática, ele se submete ao batismo, ele recebe o perdão de pecados, ele recebe a presença do Espírito Santo, e a partir dali ele persevera. A gente pode ver que a partir do momento que ele faz todos esses passos, conforme a palavra descreve, ele não passa a ser um escolhido por Deus? Sim, porque ele, né, recebeu de bom grado, de forma obediente, aquilo que Deus deixou para que ele possa ser restaurado pelo poder de quem? Pelo poder do Senhor. E aí que vem o ponto. Essa ideia de parte é justamente isso, demonstra a ideia de escolha. E quem escolheu
foi Deus. Quem escolheu foi o Senhor. E aí, como a gente vai ver, o próprio Pedro, né, falando, citando por 2 vezes os Salmos, ou seja, como ele usa o termo aqui, da boca de Davi, quando ele fala, versículo 18, né, a partir do versículo 17, e aí ele diz, versículo 18, ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Né? Ele inicia lá no versículo 18, continuando, precipitando, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua eles passaram a chamar aquele campo de Acedalma, Alcedama, que quer dizer campo de sangue. E aí vem justamente o uso do salmo, da palavrinha morada, quando é citado por Lucas, o termo no original de morada, né? Da ideia de fazenda, ou literalmente, um sentido melhor, é casa de campo. Aí você começa a entender, casa de campo, campo de sangue. Um local que era para descanso, normalmente a ideia de alguém que saía da cidade para poder descansar num local mais tranquilo. O que Judas, na situação que ele estava, o que ele tornou aquela tranquilidade, aquela proximidade de Deus, o que ele trouxe para a sua vida? A morte. E aí, quando eles dizem, né, versículo 19, Alcedama, isso é, campo de sangue, ele não vai ser um campo de tranquilidade, né? Ele não vai ser uma casa de campo, uma casa de descanso, né, de repouso, né, dentro de um determinado período, não. Aquilo, né, que ele fez tornou justamente para que aquele lugar fique o quê? Deserto. Lembra lá em Mateus, no finalzinho de Mateus, lá no capítulo 26. Já vejo para os irmãos, capítulo 26. Deixa eu só abrir aqui. Olha, capítulo 27, se você quiser anotar, versículo 7 ao 9, diz assim, 6 ao 8. E os principais, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, depois que Judas devolveu. Depois que ele joga, né, ele lança, não é lícito, né, deitá-las nos cofres das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, depois da morte de Judas, eles compraram, né, com elas o campo do olheiro para cemitério do quê? Dos forasteiros. Nenhuma pessoa em sã consciência lá em Jerusalém compraria aquele terreno para fazer uma morada. Por quê? Olha lá o que aconteceu. Então, quando Lucas diz, olha, este homem adquiriu, não é porque ele foi lá e comprou, não. Foi usado o recurso da traição, o recurso, as moedas, né, que ele lançou de volta aos principais sacerdotes, foi com essas moedas que eles compraram o quê? Justamente o terreno. Versículo 8, por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje de campo de sangue, como a gente observou aqui no versículo 19. E aí é um ponto que a gente pode observar. Por isso que lá em Salmos 69, quando Davi escreve, diz, fique deserta a sua morada. Por quê? Porque aquele terreno que era da sua propriedade foi comprado, né, não pelo Judas, mas pela liderança judaica, pelos principais sacerdotes, ali agora teria uma serventia que ninguém ia querer morar. Seria o quê? Um cemitério para o quê? Para forasteiros. Tranquilo? Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Vai falar alguma coisa a respeito da sorte ou não? Vou comentar no final, na parte da escolha. E vamos lá, continuando então. Alessandro, Oi, mano, diga. Eu não vou conseguir acompanhar aqui muito, que eu estou sem energia elétrica aqui. Tive que ir pro celular aqui. Tá? Não, tranquilo. Dá para acompanhar pelo YouTube. Qualquer coisa, cair alguma coisa aí. Tá certo. Tá bom? E aí, continuando, por boca de Davi, como ele vai dizer lá no versículo 20, já na segunda parte, né? A primeira diz, fique deserta a sua morada, haja quem nela habite. Versículo 20, na segunda parte, tome outro
o seu encargo. Aqui a ideia de encargo, você quiser anotar, é a ideia de ofício. Então, ele tinha, né, o ofício, ou seja, ele tinha um papel diante dos outros. Jesus estava preparando esses 12. Ele mesmo diz, né? Olha, eu não vos escolhi em número de 12. Não é isso? Mas aí eles estavam. E aí, para pegar e cumprir essa profecia, Pedro, ao se levantar, vai citar esses 2 salmos, e ele vai dizer, ó, tome outro o seu ofício. Diga, Giovanni. Na NVI traz, tome outro o seu lugar. E na referência lá embaixo, em grego, significa episcopado, palavra que descreve função pastoral. Isso. Aí uma tradução mais adequada seria a ideia de ofício, né? Ou seja, para aquilo que ele foi chamado. Então, ele lança, né? Jesus lançou o chamado, cada um deles atendeu o chamado de Jesus e estava ali. Então, eles foram convocados, né? Foram chamados para o quê? Para um papel diferenciado. A gente pode ver, como vai acompanhar aqui, no decorrer da igreja, a gente vai ver sempre na organização da igreja o quê? Os apóstolos, e aí, com o passar do tempo, a constituição de quem? Dos presbíteros. E aí a gente vai ver sempre nas tomadas de decisão, de uma determinada parte para frente até o final, né? Quando ele trabalhar a ideia da igreja em Jerusalém, apóstolos, e aí a gente vai ver presbíteros, mais para frente, né? Mas o ponto que a gente pode observar é que esses homens, eles foram chamados, e eles foram chamados para uma tarefa, eles foram chamados para um ofício, ou o termo que é traduzido aqui pelo João Ferreira de Almeida, na ARA, é encargo, mas também dá a ideia principal de ofício. E quais eram os critérios para essa escolha? Nós vamos observar, versículo 21. Quais são os critérios? Tem dois, e a partir de um a gente vai ter 2 partes. Primeiro, versículo 21, era necessário que fossem o quê? 21, na primeira parte, era necessário que fossem o quê? Que estivesse com Jesus, né? O tempo... E esse é o segundo. O primeiro, um detalhe que às vezes a gente não atenta. Estivessem com eles, né? Desde o batismo de João. Desde o batismo de João. Ok, essa daí é um sub que a gente vai ver dos critérios. Primeiro, versículo... Homens, tem que ser homem. Isso, Renato, é isso mesmo. Versículo 21. É necessário que, pois que dos homens. Então, a gente pode ver que o primeiro critério era necessário que fosse homens, né? Daqueles homens, por quê? Porque eles estariam no cuidado, na edificação, na propagação do quê? Da palavra, como a gente vai ver na próxima aula, na segunda parte, né? Sem ser na semana que vem, daqui a 2 semanas, a segunda parte do capítulo 2. Então, homens, e aí vem aquela que você citou, Giovanni, o irmão Sérgio, né? Acompanhando o tempo que Jesus andou entre nós. Versículo 21. Então, pois dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que Jesus andou entre nós. Agora, a ideia é muito generalista, né? O tempo que Jesus andou entre nós. Agora, dentro desse tempo que Jesus andou entre nós, qual seria o início e qual seria o final? Versículo 22. Começaria onde? Desde o batismo de João. E na ressurreição. Isso, do batismo de João até onde? Alessandro. Oi, mano, pode falar. É importante porque tu tem uma aluna de teologia aí. E essas passagens que tu está lendo, ela combate algumas doutrinas e denominações que dizem que existem apóstolos e apóstolas. Então, essas passagens são importantes que combate essa doutrina humana. Um ponto importante também, vale ressaltar, né, Raimara? A gente trabalhou na aula sobre, a gente já vai para a 7ª aula agora, então, nas aulas 4, 5 e 6, nós trabalhamos na aula 5 sobre o papel da mulher à luz das Escrituras. E aí, justamente para ficar claro por quê? Porque tanto os homens como as mulheres têm um papel importante, mas cada um dentro da sua atuação. E como a gente está vendo aqui, né, como é ensinado hoje, como eu abordo no curso, né, a gente precisa ouvir a palavra, mas as pessoas hoje estão ouvindo a quem? Aos homens. As doutrinas, ou os ensinamentos, ou as tradições de quem?
dos homens. E aí, como você bem abordou, Giovanni, aqui, para aqueles que vão conduzir, no caso dos apóstolos, eles precisavam ser o quê? Homens, né? Para que justamente pudessem exercer o papel que Deus havia estabelecido, né? Como você bem comentou. Então, esses homens que acompanharam Jesus desde o início, né, do seu ministério, ou seja, a partir do seu batismo, e tivessem acompanhado ele até que momento? Versículo 22. Versículo 22, até o quê? Até a ressurreição. Versículo 22. Até levado aos céus. Isso, até o momento em que ele, olha só o termo que ele usa, até o dia que dentre nós foi levantado às alturas. Então, um ponto aqui também que a gente pode trabalhar em relação às testemunhas da restauração, no caso aqui os 11, e depois o 12º que vai ser acrescentado, é justamente que ninguém disse para eles. Olha o termo que Pedro está falando com a Assembleia, né? Começando no batismo de João, até o dia que dentre nós, olha lá, ele estava no meio deles, quando de repente o que aconteceu? Ele foi levado às alturas. Ninguém disse, eles viram. E aí que tem um ponto que a gente observa lá na primeira carta de João, logo no início do capítulo 1, né? Que as nossas mãos apalparam, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram a respeito do quê? Do verbo da vida. Ninguém disse, eles foram testemunhas, né? Eles viram, Jesus estava ali, eles comeram, não o tambaqui, mas comeram lá o peixe da região deles, da Galileia ali, né? Comeram na presença dele. Então, é um ponto para a gente poder considerar. Diga, Giovanni. Então, se alguém se apresentar para vocês como apóstolo de Cristo, né? Como existe algumas denominações, pergunte para ele, segundo Atos 1:21, me narre como é que foi a vida de Jesus e a subida nos céus. Tu presenciaste? Me conta como é que foi essa história aí. É simples, né? Você tem uma selfie, né? Tem uma selfie, né? Tem o registro aí, né? É mais ou menos isso. Mas aí é um ponto que a gente precisa observar. Por quê? Porque não era qualquer um. Né? Não era qualquer um. Ele precisava ser uma... Lembra lá o tema que a gente está estudando em Atos? Testemunhas da restauração de Jesus. Bem, se ele não acompanhou Jesus desde o batismo até a subida aos céus, ele vai fazer o quê? Alguém me disse, né? Deu para entender? Então, eles seriam aqueles que, nesse início, no engatear da igreja, naquele contexto lá de Jerusalém, como a gente vê em Atos capítulo 8, que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, nesse engatear, nesse amadurecimento, eles seriam aquela linha de frente. Por que as pessoas iriam ouvir? Jesus não estaria lá presente, mas Pedro esteve. Pedro estava lá, João estava lá, Tiago estava lá. Quando a gente chega lá no capítulo 4, quando a gente ouvir aquelas palavras, olha, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quem é que vai poder dizer isso? Se alguém que estava lá na presença de Jesus. No mesmo discurso, a liderança judaica vai dizer que eles eram homens incultos e iletrados, mas eles reconheceram eles estarem com quem? Com Jesus. Olha lá o testemunho da restauração. Esses homens eram pescadores, são pessoas simples. Dá para ver que eles são analfabetos na lei. Mas olha a forma como eles estão falando. Interessante, por quê? Porque eles estiveram na presença de Jesus e mais. Como o próprio Jesus disse na primeira metade do capítulo 1, eles vão ser capacitados com a presença de quem? Do Espírito Santo. E aí é um ponto para a gente poder o quê? A gente poder observar. Tranquilo? Vamos passando aqui. Versículo 23, propuseram-se então dois daquelas 120, né, entre homens ali, daquele conjunto, não dá para a gente precisar quantos homens e quantas mulheres nessa assembleia, mas dois homens, José, Barsabás, o Justo e Matias, né? Esses dois, versículo 23, então propuseram dois, José chamado Barsabás, cognominado ou apelidado de Justo e Matias. Então, encontraram dois. E aí um ponto que a gente vai observar, para que essa escolha fosse feita, era para ocupar uma vaga, ou seja, a vaga de Judas,
Alguém vai ter que escolher. Quem foi que escolheu os 12? Como Pedro bem destacou, por isso que é enfático, né? O mesmo termo lá em versículo 17. Esse teve parte neste ministério. Logo, quem foi que escolheu? Foi o Senhor. E agora, eles têm duas pessoas que atendem esse critério. Quem que vai escolher? E aí a gente vai ver que eles vão buscar orientação de quem? De Deus. E aí que está o ponto. Continuando, e orando disseram, versículo 24, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga, né? Nesse ministério e apostolado. E aí vem um ponto para a gente observar. Às vezes alguém diz assim, mas a questão lá dos apóstolos era algo destacável, trazia status. Perceba bem, a palavra ministério, no original, é diaconia. Como o Enio já trabalhou em alguns momentos lá no próprio livro na primeira carta de Timóteo, né, sobre o serviço do reino, a gente pode perceber que ministério aqui é diaconia, é serviço, é trabalho, é pegar e erguer as mangas, não é mandar, não é dar ordem, é fazer. E aí é um ponto que a gente pode observar. Para pessoas hoje que se colocam como professores, pastores, até como foi comentado, né, Giovanni? Apóstolos ou apóstolas como algum status, e aí as pessoas fazem? Não. No caso desses homens, eles iam ser chamados para o quê? Para o trabalho, para o serviço. Se o próprio Jesus, como a gente vê, né, lá em João capítulo 13, lembra quando ele vai lavar os pés? Eu, sendo Senhor e Mestre, vos fiz isso, eles iam aprender com Jesus para quê? Para que quando chegasse, vocês façam uns com os outros, ou seja, eu lavei os pés, sendo o Senhor, né? E mestre, o que vocês precisam fazer? A mesma coisa. E aí, será que eles entenderam? Sim, eles entenderam. E esses que vão ser acrescentados, quer dizer, um desses que vai ser acrescentado a esses homens, ele precisa entender que não é lazer, é trabalho. Não é para dar ordem, é para justamente cuidar de quem? Cuidar das pessoas. E aí, é esse ponto quando ele enfatiza, né, a vaga. Então, quem é que vai estabelecer? É Deus. O primeiro ponto que a gente pode observar é que Deus conhece o coração. Não sabe? Conhece. Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece o coração de todos. E aí é um ponto. Só ele, então, sabe do quê? Das nossas necessidades. Só ele sabe do que nós precisamos. E aí a gente aplicando no contexto, se eu e você, se nós aplicarmos no contexto de Atos, o que mais a humanidade precisa? De Deus. O que mais que a humanidade precisa? Ser restaurada por Jesus. E é justamente o ponto que a gente vai observar. E aí, eles lançam a sorte. E aí, o que seria lançar a sorte? Seria duas perspectivas, né? Aquele mesmo sentido que a gente viu no versículo 17, tem duas perspectivas. Uma, como se fosse a ideia de jogar dados. Como se fosse, Matias, você é par, só um exemplo. E José, você é ímpar, joga o dado. Qual foi o dado que deu? Deu par? Deu 1? É par. É você, Matias. Deu ímpar? Ímpar? Aliás, é par? É você, José Barçabás, o justo. Outra perspectiva é como se eles pegassem duas tabuinhas, 2 pequenos pedaços de tábua, e escrevesse o nome de cada um, ou atribuísse uma cor para Matias e outra cor para José, colocasse dentro de uma sacola de pano, eles colocassem a mão, eles balançassem, isso, claro, depois da oração, eles puxassem e dissessem, quem foi escolhido foi Matias. Tudo isso eles fizeram após o quê? Após a oração. Ou seja, da forma que eles lançassem a sorte, e quem fosse escolhido é mérito de quem? De Pedro.
Não, de João. De Deus, Espírito Santo. Deus, do Espírito Santo. E aí que está o ponto. Por isso que a ideia aqui, quando diz lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, porque justamente é uma demonstração do quê? De que aquilo foi uma escolha de quem? De Deus. Da mesma maneira que Deus escolheu os 12, por meio de Jesus, é claro, agora Matias está sendo escolhido por meio de quem? Por meio de Deus. Lembra? Deus, como eles falam no versículo 20, tu conheces o coração, revela-nos quais sejam desses dois para preencher o quê? A vaga. E aí eles vão e lançam a sorte. Diga, irmão João Verdun, depois o Giovanni. Amado irmão, ali no 22, esses irmãos começaram pelo batismo do João, né? Mas em João 17, 20, Jesus ora para os discípulos e pede para nós, os dias de hoje, que ouvimos o evangelho que salva, quando a gente começa pelo batismo da igreja bíblica, nós somos testemunha da evolução de cada irmão na sua luta, sem mentira, sem engano. Então, hoje nós pregamos esse evangelho da salvação e aqui nós estamos ensinando, né, a mesma coisa. Isso, justamente. Que a gente já vai ver essa ideia sendo trabalhada a partir do discurso, né, da pregação que vai ser feita no dia de Pentecostes. E aí, como o senhor bem colocou, é essa parte enfática. Não fazemos parte desse contexto, por quê? Porque João pregou, mas não no sentido do batismo como temos na Nova Aliança, mas ela tinha uma outra perspectiva dentro do contexto da Velha Aliança, correto? Obrigado, mano. Diga, Giovanni. Eu não sei se tu vai falar, Alessandro, a sorte era uma tradição judaica que vai se encerrar aqui. No capítulo 2 começa a Nova Aliança, o Novo Testamento, e não há mais a aceitação por Deus através da sorte. Ele vai ser, toda a revelação vai ser dada e nós vamos apenas seguir a Bíblia. Por que eu digo isso? Eu acho que eu falei num estudo desses há pouco tempo, eu fui na casa de um amigo meu que é assembleiano, lá eles têm uma caixinha com várias passagens e eles tiram a sorte na caixinha, olha, Deus vai falar contigo, eles dão um nome lá. Aí, e por educação ao amigo, eu vou tirar, mas o que eu tirar aqui não é só para mim, é para todos nós. Toda a revelação é para todos nós, não é? Deus não fala comigo através de uma sorte de eu tirar isso, ou tirar aquilo, eu pensar alguma coisa. Hoje a revelação está completa, é só ser fiel e seguir a Bíblia. Então a sorte não existe mais na Nova Aliança. Atos 2 em diante. Isso. É um ponto que a gente pode observar, Giovanni. Assim, independente desse termo ou da forma como eles fizeram, né? Aqui a gente pode ver que antes de qualquer coisa eles oraram. Então eles oram a Deus, né? Eles oram ao Senhor e afirmam, né? Todo mundo ouvindo ali a oração e olha, Senhor, tu conheces o coração de todos. Ok, né? Quando ele continua, revela-nos qual desses dois, né, vai ser escolhido para preencher a vaga deixada. E aí eles fazem o meio. Eu diria que o meio, no caso ali, ou como eu expliquei, né, pesquisando a respeito, alguns julgam lá a ideia do saquinho com os pequenos pedaços de tábua, ou cor ou escrito, ou outros como se fosse o dado, atribuindo a cada um, como eu até exemplifiquei, par ou ímpar, você é par, você é ímpar. Mas eles oraram e fizeram. O resultado daquilo foi atribuído a quem? Ao Senhor. Tanto é que quando ele de maneira proposital, o Lucas, ele usa kleros aqui no versículo 26 duas vezes, e ele lá no versículo 17, quando eles vão falar a respeito de Judas, né, ele diz, porque ele era contado entre nós, e teve parte. Então, a palavra kleros também nesse ministério, ou seja, mostrando que a escolha de Judas foi uma escolha de quem? Uma escolha de Deus. Ele, né, se colocou na situação, como a gente já viu lá no Evangelho de Lucas, mas ele foi escolhido por Deus. Assim como esses dois também vão ser escolhidos. Quer dizer, um desses dois vai ser escolhido de acordo com a vontade de Deus. Eu compreendi o termo que tu usou para a gente não trazer essa ideia de sorte, né? Para hoje, por exemplo, assim, eu tenho duas coisas para fazer. Aí eu oro a Deus, Senhor, Deus me revela qual é a sua vontade. E pega um dadinho, se for se for para, é isso. Então, isso não se usa mais. Isso não se aplica mais. Aqui. Eu tenho que tomar remédio ou não, Senhor? Pá, aqui se der pá, eu tomo remédio. Não. Faça o que precisa ser feito. Deus vai dar resposta no seu tempo. Já lhe passo a palavra, irmão Aníbal. O senhor está bonito de óculos escuros. Eu já lhe passo a palavra. Irmã Maria Helena.
Irmão Alessandro, no versículo 22, quando fala, começando no batismo de João, foi quando Jesus foi batizado também e iniciou o ministério dele. Então, foram 3 anos, e aqueles que o acompanharam, né, fizeram parte do seu apostolado. Então, quando fala de João até a ressurreição, é o tempo que durou o ministério de Jesus, né? Não, a gente vai ver que, assim, na realidade, foi do batismo de João, né, que ele inicia o ministério, que dá a ideia da unção ali a partir do momento, né, como o Giovanni até na aula passada falou, ele recebe o Espírito e a partir dali ele começa a pregação. Aí ele morre, vai para o deserto, fica 40 dias, tentado, depois ele inicia a pregação. Isso, aqui eu já fiz a síntese, eu já pulei lá para o final, irmã. Aí o que acontece? Ele morre, ressuscita e fica os 40 dias após a ressurreição. Então, conta esse prazo, e aí ele sobe, né, que fala no versículo 22, até o dia que ele, dentre nós, ele foi levado às alturas, ou seja, dá a ideia de que ele foi elevado, ele subiu aos céus. Então, do batismo, que é o início concreto, né, até ao Atos final... 1:8. Até ele ser elevado. Isso, justamente. Isso. Então, essa pessoa, porque, como eu comentei, né? Ele precisava ser uma testemunha. Versículo 21 fala que o acompanharam todo o tempo. Todo o tempo. Então, ninguém me disse, eu vi, eu estava lá, eu ouvi e vi os sinais. Né? É o que a gente diz, testemunha ocular. Isso, justamente. Com os meus próprios olhos. Isso. Tá por isso que eu ainda citei, se vocês quiserem anotar, lá na primeira carta de João, 1 ao 2 ou 3 ali, ele fala, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam a respeito do quê? A respeito do verbo da vida. Então, ninguém disse... Eles tocaram em Jesus, eles viram, eles comeram com ele, né? E aí é justamente o ponto que a senhora colocou, testemunhas ocular, ninguém falou, eles viram, né? Com seus próprios olhos. Muito obrigado, minha irmã. Obrigada. Em Alessandro, dá para colocar que, como o Atos foi escrito por Lucas, dá para colocar aí de Lucas 3, versículo 21, até Atos 1:8. Então, quem estava nesse período pode ser apóstolo. Eu queria até capítulo 1, versículo 11, né, para fechar lá, quando ele está subindo, e aí os homens ainda estão olhando para o céu, né? Eles estão olhando para os céus, aí varões galileus, né? Por que vocês estão olhando as alturas, né? Do mesmo jeito que vocês viram subir, né? Ele vai voltar. E aí, o ponto que eu quero enfatizar na conclusão é justamente que a gente vai já observar, mas deixa o irmão Aníbal falar, ele levantou a mão aqui. Diga, irmão Aníbal. Da escolha. Nós vimos aí, agora que você falou aí, né? Então, biblicamente, foi Deus que escolheu os 12, né? Desses 12, um saiu. Foi escolhido uma outra pessoa no lugar desse que saiu. Isso. Escolha de Deus também. A escolha de Paulo, mais adiante, também é Deus quem escolheu. Aí acabou com os apóstolos. Acabou. Isso. Não, vamos ver que depois não vai ter mais apóstolos, vai ter presbíteros, né? Isso. Depois desse 13, aí agora vai ser só presbítero. Acabou o apóstolo. Não se fala mais de apóstolo. Isso. É isso? Isso, sim, senhor, sim, senhor. Então, porque tinha um objetivo, né? Quando o Tiago é morto, como a gente vai ver, dando um spoiler do próprio livro de Atos, quando ele é morto, e aí no capítulo 9 a gente vê quem sendo acrescentado, como o senhor bem citou, Paulo. Mas com uma finalidade, não é por capricho. Deus ele tem um propósito, né? Vai ser testemunha, né, diante dos reis, né? Ele vai pregar, então, entre os gentios, só para ficar claro. Tá bom? Muito obrigado, irmão Aníbal. Vamos lá, continuando aqui. Para a gente concluir, então, recaiu a sorte sobre quem? Recaiu sobre Matias. Sendo-lhe, então, votado o lugar com quem? Com os 11. E aí, tudo isso, né, como eu expliquei, a ideia da palavra usada no versículo kleros, seja no versículo 26, 2 vezes, no versículo 17, dando, né, a clareza que a escolha foi feita por quem? Por Deus.
Não foram eles, foi Deus. Tanto é que eles oraram. E aí, para a gente finalizar, aqui, pronto, para a gente concluir, então, a restauração, então, ela continua quando? Hoje. Nos nossos dias, né, as pessoas ainda podem ser restauradas. Enquanto Jesus não voltar, né, para resgatar os seus, as pessoas ainda têm a oportunidade para o quê? Para serem restauradas. E aí, quais lições que a gente pode tirar para a gente é que Deus, ele conhece o coração de todos. Deus, ele conhece o coração de todos, o meu, o seu, daqueles que ainda não ouvem ou não obedecem de acordo com aquilo que Deus estabelece dentro do contexto da nova aliança. Deus conhece o coração de todos. Assim como uma mãe e um pai conhecem a quem? Os seus filhos. Aquela vez quando o filho apronta alguma coisa, a mãe chega em casa, ela já olha o olhar do menino e já diz assim: o que foi que você fez? Diga para mim. Deus, ele conhece o nosso coração. Ou seja, qual é a maior necessidade que o homem tem? É a restauração espiritual. Então, Deus sabe o que é melhor. Não somos nós que precisamos buscar o nosso melhor. Nós precisamos conhecer a palavra para que, através dela, possamos ter sobre as nossas vidas o melhor de Deus para nós. E o que é o melhor de Deus? É a sua restauração espiritual, é a libertação do pecado, é justamente tirar o homem dessa escravidão que ele não reconhece, né? Mas a partir do momento que ele reconhece, ele se submete à obediência à palavra do quê? Do Senhor, ou seja, se submete à sua restauração. Em segundo lugar, hoje também é tempo de mudança. É tempo de arrependimento. Se estamos servindo a Deus e não estamos oferecendo no nosso melhor debaixo da restauração, há oportunidade que, a partir de hoje, possamos oferecer o nosso melhor. Se alguém, né, seja aqui, seja no YouTube, né, ainda não tem, né, não está obedecendo a Deus, né, não está assim, enxergando Jesus da maneira que Jesus precisa ser enxergado, e aí, como exemplo, eu cito a família de Jesus. Lembra lá, se nós fôssemos apontar para eles, lá no contexto de Marcos capítulo 3, mas que família é essa? Que mãe é essa? Né? Que o próprio anjo disse para ela qual seria, né, o futuro dessa criança, e ela está querendo tirar ele de onde ele, de fato, estava fazendo a vontade do Pai. E esses irmãos, será que eles não têm amor por esse irmão que está lá não fazendo mal, mas está fazendo aquilo que Deus espera dele? E aí que está o ponto. Precisamos enxergar. As pessoas precisam enxergar Jesus de maneira clara, da forma, atendendo o objetivo de quem? Atendendo o objetivo de Deus. Ou seja, hoje é importante, seja eu e você, sejam aqueles que estiverem nos assistindo pelo YouTube, precisam ouvir e obedecer a Jesus. Para quê? Para que a restauração aconteça onde? Nas suas vidas. Por que ouvir Jesus? Né? Dona Maria Helena, irmão Aníbal, irmã Jovina, irmão Sejão, irmã Jura, Giovanni. Por que ouvir Jesus? Porque Jesus é o restaurador de vidas. Ele veio, pregou, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Para quê? Para que eu e você, qualquer pessoa que ouça, obedeça à sua vontade, possa ser liberto dos pecados, para ter um futuro, né, vivendo e obedecendo à sua vontade. E quando ele voltar, possa herdar a vida eterna. Muito obrigado aos irmãos. Pode falar, Giovanni, meu irmão. Só para ajudar a aluna Raimar aí, tu falaste no 1,14 ali que os irmãos de Jesus foram restaurados por Jesus, e tanto prova disso que dois deles, Tiago e Judas, dois irmãos de Cristo em sangue, ajudaram na revelação. Tem a carta de Tiago e a carta de Judas, são dois irmãos de Cristo que escreveram. Isso. Então, isso mostra que a restauração ela é real. Se eu e você, qualquer pessoa, se submete à obediência, primeiro em ouvir e colocar em prática, né, o ensino de Jesus, a ação do poder dele sobre as nossas vidas ela é real, ela acontece dentro do contexto hoje da Nova Aliança. Ouvindo, obedecendo, se arrependendo dos seus pecados, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, sendo batizado como prática, obediência da sua fé, e perseverando até a morte ou até a volta de quem? Até a volta de Jesus. Mais alguém? Algum comentário? Alguma pergunta? Algo que não ficou claro? Uma pergunta, a Raimar é aluna ou também é irmã? Ela é aluna do curso de Teologia Básica, Raimara.
Vamos orar por ela, então. Raimara, esse nome, então. Isso, muito obrigado. Ainda quer falar, irmão Aníbal? Antes de encerrar aí, eu queria agradecer o pedido que eu pedi através da Nica, né? Da Lica, oração, porque eu fiz a operação ontem, eu estou com um dia já de operado, graças a Deus, eu quero agradecer por todas as orações que foram feitas aí. Então, isso aí que eu estou muito grato. Operou os 2 olhos, agora está bem novinho os olhos. Então, agora percebeu ainda mais a beleza da irmã Jovina do seu lado, então. Parabéns. Agora eu estou enxergando direitinho. Agora sim. Tá certo. Obrigado. Agradecer a todos os irmãos, agradecer a presença da Raimara, né? E possamos continuar todas as quintas, né? Nesse horário das 19 às 20 horas, temos essa oportunidade de estudar, né, de maneira contextualizada o livro de Atos. Passar para o Paulo Sérgio, ele vai nos conduzir em oração. Com você, meu irmão. Obrigado. Vamos então, irmãos. Senhor Jesus, amado Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, na presença e reunidos, Senhor, com os irmãos, Pai. Essa palavra, esse estudo maravilhoso que o nosso irmão Alessandro nos traz, Senhor, todas as quinta-feiras, que abençoa ele, Pai, abençoa a família dele, que ele venha cada vez mais crescer, Senhor, na Tua palavra, crescer no entendimento, Pai, e venha nos passar, Senhor, toda, Senhor, a palavra, Senhor, que nós podemos ter cada dia mais sabedoria, Pai, sabedoria a respeito, Senhor, da palavra de Deus, a palavra que o Senhor deixou para nós, Senhor Deus. Oramos por todos que estão aqui reunidos, Pai, essa grande família, Pai, estar aqui, Senhor, na Tua presença todos os dias, Senhor. Isso é gratificante para nossos corações, Pai. Seja, Senhor, para Ti, Pai, toda honra e toda glória, Senhor. Oramos também, Senhor, para as pessoas que estão aqui, pelas famílias, Pai, de todos, Pai. Também oramos também, Senhor, a pedido hoje no grupo, pela uma guriazinha de 2 aninhos, a Isabela, que se engasgou com uma uva. Ó, Senhor, que colocamos ela em oração, Senhor. Venha a orar por ela, Senhor, que ela está sem oxigênio, Pai. Então, oramos, Senhor. Aqui também nosso irmão Aníbal, agradecendo, Pai, pela a sua cirurgia, Pai. Isso é muito importante entre nós, irmãos. O agradecimento, orar um pelo outro, isso faz parte do corpo, né? Então, a gente está aqui para agradecer por tudo. E aqui também, em Garopaba, essa costa de Porto Alegre, a São Francisco do Sul, esse ciclone, que passe isso para o outro lado, que Deus, com seu poder, possa eliminar isso, que muitas pessoas podem sofrer com esse ciclone. Então, que entregamos nas mãos de Deus, que Ele sabe de todas as coisas, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Amém. Obrigado. Amém. Lindo. Amém, lindo. A Isabela, irmão João? Boa Boa noite. noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, Geisa.